de hoje, tá? Eu peço a vocês que deixem no mudo o áudio, mas fiquem à vontade a qualquer momento para abrir o áudio e perguntar, tá? Se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade para abrir o áudio e perguntar, ok? Obviamente eu peço para deixar mudo para não ter interferência aí, né, durante a nossa fala junto com os demais colegas, tá? Então vai ser bem tranquilo hoje, vai ser legal, acho que vocês vão gostar bastante do encontro de hoje, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é responder aquelas questões lá, o questionário pós-aula do encontro 4, né? E aí vocês ficam também abertos aí para vocês, né, para tirar qualquer dúvida a respeito das perguntas. Então, a primeira pergunta é quais são os objetivos do exame físico intraoral? Então, o exame físico intraoral, né, é aquele que a gente vai buscar os sinais, mas também vamos buscar sintomas relacionados aí à queixa principal do paciente. Então, aquele exame que a gente vai justamente, né, servir de detetive para fazer uma busca intensa da cavidade bucal, né, daquela queixa principal do paciente. Mas, entretanto, é importante a gente afirmar também que não só iremos buscar os sinais e sintomas relacionados à queixa principal do paciente, mas também iremos fazer as anotações, na verdade, de tudo aquilo que estiver alterado. Tá? Então, tudo que faz parte da normalidade a gente mantém, não tem necessidade de anotar, mas tudo que estiver alterado é fundamental que nós anotemos aí na ficha clínica do paciente, seja na forma escrita, quando houver necessidade, seja na forma do registro periodontal simplificado, seja na forma do odontograma. Então é importante a gente entender que alterações, por exemplo, lesão de cárie, lesões de boca, alterações inflamatórias gengivais deverão ser anotadas, mesmo que elas não tenham aí nenhuma relação com a queixa principal do paciente. Então, a primeira consulta é fundamental que a gente tenha esses dados, e obviamente isso tem aí uma repercussão muito grande, né, para a coleta de dados do paciente. Então, perdão, as alterações deverão ser notadas e também, pessoal, aquelas alterações que a gente chama de variações da normalidade, que nós chegamos a ver na aula passada, vocês estão vendo também em outra disciplina, se eu não me engano, com o Gustavo. Então, essas variações da normalidade também devem ser anotadas, né? E dentro da cavidade bucal. E aquilo que não é pertinente, a gente não precisa notar. Por exemplo, né, um freio lingual normal, um freio, um freio de um freio inferior, um freio superior, bridas que estão normais, não precisam ser notadas, né? É, por exemplo, ducto da glândula salivar, isso são situações normais que não necessitam ser anotadas. Agora, qualquer alteração ou variação da normalidade deve ser notada, inclusive trabalhos já realizados por dentista. Então, uma restauração, uma ponte fixa, um implante, tudo isso deve ter uma anotação lá na ficha clínica do seu paciente. Então, o exame, né, o objetivo do exame físico intraoral é para a gente coletar todos os dados, né, referentes à cavidade bucal do paciente, sejam dados lá sinais, sintomas clínicos relacionados à queixa principal, bem como todos os outros sinais não relacionados à queixa principal, né? Todas as alterações e as variações de normalidade. Então, quais seriam as variações de normalidade? Todas aquelas que vocês já viram aí na última aula conosco e estão vendo com o Gustavo, seja lá língua geográfica, língua pilosa, língua sulcada, linha alba, grãos de Fordyce, variculosidade, é, é, variculosidade gengival, todas essas alterações devem ser anotadas, tá? Como características deste paciente, tá ok? Então, aí respondendo a questão 2, né? Que são variações da normalidade, é aquilo que tem uma alteração morfológica, mas que não é relacionada a uma lesão, né? Ou relacionada
há uma alteração, tá certo? É simplesmente uma variação da normalidade que não vai trazer nenhum inconveniente para o paciente. Citamos 6 aí, né? E tem mais aí, caso vocês queiram citar, vocês têm uma gama aí de variações da normalidade. Quais são as estruturas que o dentista deve avaliar no exame intraoral? Vejam bem, todas as estruturas que estão dentro da cavidade oral devem ser avaliadas, tá? Então vai desde o lábio, começando de fora para dentro, desde o lábio, fundo de saco de vestíbulos, freios, bridas, bochecha, lateral da mandíbula, fundo de saco de vestíbulo, na verdade, parte medial da mandíbula, fundo de saco de vestíbulo, língua, dorso da língua, soalho de língua, freio lingual, região retromolar, região de fórnix, palato duro, palato mole, úvula, região da orofaringe, e gengivas e dentes, né? Então, gengivas e dentes também. Na verdade, a gente tendenciona, né? Vocês vão ver isso muito bem, vocês podem guardar o que eu estou falando. Quando vocês pegarem o primeiro paciente lá na clínica, a primeira coisa que vocês vão visualizar é dente e gengiva. Abre a boca e já vai direto para ver dente e gengiva, né? Vamos tentar aí desvincular isso e começar uma inspeção mais completa do nosso paciente para a cavidade intraoral, tá? Então, cite aí a forma de manipulação, né? Então, através da inspeção, que é a visão, né, direta e indireta, é a palpação, tanto a palpação digital, bidigital, a palpação direta, indireta, né, de todos os meios e artifícios que vamos usar para aí procurar investigar, né, qualquer alteração que tenha dentro da cavidade bucal. Tá? As principais observações de cada estrutura, o conjunto de estrutura durante o exame clínico intraoral é qualquer alteração, seja tumor, seja perda de sensibilidade, né, sintoma ou sinal, tumor, lesão de cárie, inflamação gengival, alteração de cor, qualquer alteração deve ser anotada, tá? Anotado. Qual a importância do exame da gengiva e dos dentes e como são realizados? Ó, claro, a importância do exame da gengiva e dos dentes, né, é a busca aí de alterações, que podem ser alterações inflamatórias de gengiva ou, né, lesões na estrutura dura dos dentes, tá? Então, é uma importância fundamental na busca aí de problemas que podem acarretar, advindo aí, né, de patologias da gengiva e do dente, né? Como são realizados? Como a gente falou, através de inspeção e de palpação, tá? Inspeção e palpação. No caso aí da gengiva, vocês verão, vão usar aí a sonda milimetrada principalmente, tá? E dos dentes, a sonda exploradora, né? A sonda exploradora, tá? Dando continuidade aí, vamos passar o slide. Volta aí. Então, aí, o que é o PSR? PSR a gente pode chamar também de PSR em inglês, né, que é Periodontal Screening Recording, né, ou em português que é o exame, né, o exame, perdão, o exame periodontal simplificado, tá? É uma anotação aí simplificada da situação da gengiva, né, que é feita como forma da gente, a gente registrar lá na ficha clínica como que é a situação inicial da condição gengival deste paciente, né? Como ele é realizado, né? Ele é realizado aí através do uso de scores, né? Do uso de scores para a gente anotar para cada sextante, né? Para 6 sextantes aí, a gente divide a boca em 6 sextantes, a gente vai denotar scores para cada sextante. Nós vamos ter aí um momento hoje aí para a gente brincar um pouquinho com PSR ou com RPS, né? Que é Registro Periodontal Simplificado, e aí nós vamos ver mais detalhadamente sobre isso, tá? Não vou me ater muito aí a isso agora. O que é o odontograma, né? O odontograma aí advém de quê? Advém de, né, uma informação através de dados gráficos sobre os dentes, né? Sobre os dentes. Então, é um gráfico de dente. Né? Então, o odontograma ele é fundamental, tá? Fundamental para todos os pacientes ter a anotação
de como está a estrutura dental, tá? A gente tem isso aí como de praxe, porque ele é muito utilizado para várias questões aí legais. O odontograma é de fundamental importância notar direitinho como está a situação dos dentes na cavidade bucal. Vocês têm que ter ideia aí que, né, tanto para a de defesa jurídica de vocês, mas também em casos extremos, né, a gente não gosta de comentar, mas casos extremos, onde há uma morte aí, traumática, o paciente, muitas vezes, o que sobra dele são os dentes, e é fundamental que a gente tenha aí essas anotações, né? Como é preenchido, né, a gente tem aí uma forma gráfica que a gente preenche, mas tem a forma nominal também. A gente vai comentar sobre isso aí um pouco mais tarde, um outro exercício que faremos aí a respeito de odontograma, ok? Bom, dando continuidade aí, o que deve ser avaliado no exame oclusal. O exame oclusal, eu já havia comentado, vocês terão ainda aula sobre oclusão, né? Então, mas principalmente o exame oclusal, o que vocês devem saber é o que? Nós vamos avaliar a relação interoclusal, quer dizer, a relação dos dentes da mandíbula com os dentes da maxila, como que é essa relação, se ela é harmoniosa ou se ela não é harmoniosa, se há interferência, se há contatos prematuros, isso tudo vai ser, e vocês vão aprender aí como que é a relação incisiva, a relação canina, relação molar, qual que são as classificações das maloclusões, tá? Como que é feita a desoclusão canina, desoclusão incisiva, qual que é a máxima intercuspidação habitual, o que é relação cêntrica, tudo isso vocês vão ver mais para frente. Algumas coisas a gente já vai aí, né, do momento que a gente estiver na clínica, nós iremos já comentar com vocês como que é observado, né, e como é anotado lá na ficha clínica os dados do exame oclusal, tá? E agora aí partindo para o encontro 5, né, partindo para o encontro 5, aí o que é conceitue, o que é diagnóstico, isso é muito importante, gente, é o maior, o diagnóstico, na verdade, é uma palavra muito sucinta, e quando a gente fala em diagnóstico, até hoje a gente pensa que num ponto de interrogação, tá? No ponto de interrogação. O que é diagnóstico? Então, na verdade, diagnóstico é o quê? Diagnóstico a gente pode dizer que é a coleta de sinais e sintomas, né? Então, vou colocar sinal aqui como, né, como sinalização, como um ponto, um mais, né? Mais os sintomas do paciente, a coleta desses dados, né? Eu vou elevar ao que? A um quadro que pode ser relacionado a uma doença, né? A uma doença. Então, a coleta dos sinais, né? A coleta dos sinais que esse paciente demonstra, aliado, né, aos sintomas que ele nos relata na anamnese, os sinais no exame físico, eu posso relacionar um com o outro, e isso pode levar ao que é uma doença específica. Entretanto, né, a gente sabe que vários sinais, vários sintomas têm aí as mesmas características e desenvolvem doenças diferentes, né? Tem aí um bom exemplo atualmente aí da doença que chama Covid-19, que é uma doença causada por um vírus, que ela é muito similar a outras doenças que a gente conhece, como a da influenza, né, que é uma gripe, né, a gripe, ou outras aí, resfriados, que também são causados por vírus, tem características muito próximas, tem sinais e sintomas próximos, mas que desenvolvem doenças totalmente diferentes. Então, o diagnóstico, na verdade, pessoal, é o quê? É conhecimento, tá? É conhecimento, tá? É o saber, não vou colocar conhecimento aqui, vou colocar só conhecimento, é o saber, né? É aquilo que você vai, com a sua expertise, seu estudo e a sua dedicação e experiência clínica de bater o olho, fazer associação dos sinais e sintomas para relacionar uma doença específica. Então, conceito diagnóstico. Diagnóstico é você aliar sinais e sintomas para relacioná-los a uma doença que está afetando o seu paciente, tá? E o diagnóstico ele é relacionado com conhecimento, com saber, com a sua experiência clínica. Conforme você vai desenvolvendo isso, você vai bater o olho e vai fechar o diagnóstico para aquele paciente.
né? Ao passo que outros tipos de doença vão te dar um pouco mais de trabalho para fechar o diagnóstico. Então, nem sempre vocês vão fechar o diagnóstico. E não fiquem frustrados com isso, porque, na verdade, é um desenvolvimento. No começo, vocês vão fechar o diagnóstico de forma fácil, mas outros vão ser difíceis para vocês. Não se preocupem, né? Isso aí, ao longo do tempo, vocês vão aí tendo essa capacidade. Não pense que vocês nunca vai ter essa capacidade. Vai ter com relação ao tempo, né? Com experiência, vocês vão aí, né? Principalmente ao longo do curso de vocês, vocês vão aí pegando essa experiência para fechar os diagnósticos, tá? Então, é de suma importância o diagnóstico, porque o diagnóstico, né, através do diagnóstico, de eu relacionar uma determinada doença com aquele paciente, a partir do momento que eu relaciono, né, que eu respondo a pergunta qual doença esse paciente tem, eu posso, através do diagnóstico, eu posso traçar o que? Um plano de tratamento para esse paciente, tá? Eu posso relacionar, através da doença que eu sei que ele tem, eu posso traçar um plano de tratamento. Então, pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então, pessoal, um exemplo aí para vocês, né? O paciente relata, tem dor espontânea, não passa com analgésico, é pulsátil, aumenta quando deita. Esse é o sintoma. Ao sinal, tem uma lesão de cárie profunda, né, uma lesão de cárie profunda no dente e que também dói com o estímulo que você faz lá intraoral. Então, é um diagnóstico relativamente fácil, né? Você associa um sintoma, que é a dor pulsátil, que não resolve com a medicação, tá? E está só piorando, junto com a lesão de cárie profunda, é o que? Uma pulpite aguda, irreversível, né? Então, aí você fecha o diagnóstico, associa esse sinal, sintoma, fechei o diagnóstico. Esse paciente tem uma pulpite aguda. Qual que é o tratamento? O tratamento para a pulpite aguda é tratamento de canal, tá? Então, é essa aí, né? Dessa forma, a gente consegue aí, né, através do diagnóstico, traçar um plano de tratamento fundamental. Muitas vezes, né? Muitas vezes o diagnóstico a gente não fecha no momento ali, né, no exato momento que vocês estão fazendo o exame clínico, pessoal. A gente tem que ter ciência, né? Nós não somos Deus, né? Muitas vezes a gente precisa de auxílio de quê? Por exemplo, de exames que a gente chama, tá? De exames, a gente dá o nome de exames complementares. Muitas vezes, para se fechar o diagnóstico, eu preciso de um exame complementar, tá? Para que possa me auxiliar. Oi, pois não. Então, basicamente, o diagnóstico é a soma de todos os fatores que você vai encontrando até desenhar a doença. É tipo quando você fecha a doença, você tem o diagnóstico. Aí você inicia o plano de tratamento. Exatamente. Felipe? Isso. Exatamente, Felipe. É a coleta de todos os dados, desde lá da anamnese até o exame físico, né? Através de você coletar esses dados, né? Você vai traçar um diagnóstico para o paciente. Muitas vezes você fica na dúvida, será que eu vou bater o martelo que esse paciente tem realmente essa doença? A gente fica com receio, né? Porque é muito pesado a gente dar, né, um diagnóstico para o paciente. Imagina você ter que dar um diagnóstico de câncer de boca para um paciente, né? Então, é complicado, às vezes a gente fica meio receoso, mas é justamente isso, tá? E através do diagnóstico, que sim, que você pode aí traçar o seu plano de tratamento. Esse diagnóstico fácil, gente, por exemplo, uma lesão de cárie, né, de cavidade tipo cavidade classe 3, né, diagnóstico de cavidade classe 3, você olha, bate o olho, pede um exame complementar para fechar, você vê que é uma lesão aí de esmalte, né? Aí é um tratamento aqui de resina, simples, né? Pessoal, quem entrar por aí, por favor, vão setar alt ou off no áudio, por favor. Vão setar off no áudio para que não interfira no áudio dos outros. Obrigado, obrigado. Então é isso mesmo, tá? Podem ficar à vontade, ó, apesar de eu pedir, não entendo de uma forma errada, apesar de eu pedir para setar off, vocês podem abrir a qualquer momento para perguntar, tá bom? Fiquem à vontade aí. Só não vão deixar ligado direto para não dar interferência, tá? Então, e é para aqueles, tem alguns de vocês, né, já vou falar de uma vez, alguns de vocês que não conseguem colocar on no áudio, ou por falta de microfone, ou porque deu uma interferência na placa de áudio. Não vamos ficar estressados com isso,
tá? Qualquer coisa, manda a pergunta pelo chat. Então, como elaborado um diagnóstico odontológico? Da forma que eu falei para vocês agora, tá? Na coleta de sinais e sintomas do paciente, tá bom? Descrever e diferenciar 3 fases do plano de tratamento odontológico, 3 fases. Então, nós temos aí, né, temos a fase 0, que eu não vou considerar, mas temos, fora a fase 0, temos a fase 1, 2 e 3, né? A fase 1, pessoal, é a fase relacionada à adequação do meio bucal, é o restabelecimento da saúde oral ou a paralisação do processo agudo, tá? Então, a fase 1 é fundamental, que eu vou estabilizar a boca do paciente para que ele receba os demais tratamentos necessários, né? O que está aí associado à fase 1 do tratamento odontológico? É a curação que a gente chama generalizada, ou, né, adequação do meio bucal, que é selar as cavidades de cárie que estão ativas, né? Então, tirando uma cárie ativa para uma cárie crônica, é diminuir o processo inflamatório gengival, é cessar com um abscesso, é tratar uma lesão, é fazer a exodontia de um dente condenado, é fazer um tratamento de canal. Então, todos esses momentos estão relacionados aí com o restabelecimento da saúde bucal. Vou tirar o paciente de uma condição ruim, de bacteremia e de infecção, para uma condição de estabilidade, tá? Vocês podem fazer essa associação muito fácil, principalmente hoje, que a gente está vendo aí, né, a questão aí de coronavírus também, né? Como é que você vai aí, né, tratar um paciente sem estabilizá-lo, né? Então, você não pode tratar o paciente sem estabilizar, você tem que estabilizar primeiro. Não adianta chegar o paciente lá no hospital, né, com os sintomas aí de uma síndrome, né, aguda respiratória, né, a SAS, né, uma síndrome aguda respiratória. Não adianta eu chegar lá e tacar as medicações nele sem estabilizá-lo. Precisa estabilizar, precisa dar oxigênio para ele, precisa renovar os fluidos, eu preciso estabilizá-lo antes de entrar com a medicação, né? Ô, Léo, Paciente foi. É tipo Pois não. passar o paciente para o estágio mais homeostágio possível? O estágio de homeostático, isso mesmo, um estágio de que ele, vamos dizer homeostase, não, porque se ele está com alteração, ele vai precisar de tratamento, né? Vamos colocar assim com um estágio de estabilização, né? Homeostase a gente vai conseguir depois ao final do tratamento, quando a gente associar todas as fases, aí a gente consegue retornar o paciente no estágio de homeostase. Homeostase é o equilíbrio total, tá? Homeostase é o equilíbrio total. Então, por exemplo, em odonto, o plano de tratamento de odonto, a fase 1 é o quê? Restabelecimento de saúde, ou estabilizar o paciente. Tá? A fase 2 é a fase reabilitadora, eu vou reabilitar esse paciente. O que estaria incluído aí nessa fase reabilitadora, pessoal? Restaurações, próteses, próteses unitárias, próteses múltiplas, uso de aparelho ortodôntico, implante, próteses de uma forma geral, está na fase reabilitadora. Então, na fase reabilitadora, eu já pego um paciente estabilizado, né, com saúde, com a boca saudável, né, ou com controle dos processos inflamatórios e infecciosos, e vou reabilitar esse paciente, vou devolvê-lo a função, a estética, a fonação e a sua capacidade mastigatória de uma forma geral. Então, nesse momento, aí sim eu consigo transformar esse paciente que estava alterado em paciente homeostático, né? Quando ele tiver aí equilíbrio total, que ele possa usar, né, dos seus dentes ou da sua capacidade mastigatória, devolver a sua função, né? Vou fazer uma analogia para vocês, mais uma aqui, talvez vocês entendam. Vamos imaginar um paciente que tenha sofrido aí um acidente. Léo, Oi, pois não. deixa eu te perguntar. Por exemplo, Claro. a pessoa está com o siso nascendo, aí está super inchado, a gengiva inflamada. Sim. Então, a conduta correta seria dar um anti-inflamatório, esperar uns 7 dias e depois extrair o dente, ou tipo assim, já pode extrair no mesmo dia? Não, né? Não, você tem razão. A gente tem que estabilizar esse paciente, né? Não é só a inflamação, ali está um processo infeccioso também, né? Se tá tendo alteração, porque tem bactéria, né? Então está um processo infeccioso, agudo, então a gente estabiliza esse processo. Aí, no caso, não precisa ser anti-inflamatório, antibiótico, há outros métodos aí de estabilizar,
a gente estabiliza aquele processo, mesmo que ele não ceda totalmente, né? Que muitas vezes não vai ceder totalmente, mas pelo menos eu estabilizo ele, deixo ele de uma forma mais adequada, com menos bacteremia, para que eu possa fazer a exodontia, né? E remover a causa, que é o quê? Que é o próprio dente, né? Vocês vão ver mais para frente, talvez não comigo, mas vocês vão ver com outros colegas aí, professores, que a odontologia, o tratamento é causal, eu trato a causa, tá? Então, enquanto eu não eliminar a causa, eu não elimino o problema, tá joia? Então, aí, obviamente, se é o dente que está causando problema, né, ele tem que ser eliminado. Mas não posso eliminar esse dente dentro de um quadro aí de infecção aguda. Tudo bem? Sim, eu fiz essa pergunta porque uma amiga minha, ela estava com o siso inflamado, aí o dentista já queria extrair no mesmo dia. Ela já trabalhou com dentista e ela sabia que ela não poderia extrair no mesmo dia, porque poderia uma bactéria ir até pro coração e tudo, aí ela optou a não extrair no dia. Obrigada. Nada. Isso é interessante, pessoal, mas há momentos assim que a gente pode optar por extração, tá? Mesmo diante de uma infecção, há momentos que não pode estar na infecção aguda, tá bom? Mas mesmo com infecção, pode optar por uma exodontia. E isso é muito interessante, porque a gente tem que ficar com muito cuidado. Aí eu vou citar um exemplo meu mesmo, né? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não ir no afã aí, né, de fazer o que não deve ser feito. Eu peguei realmente um caso desse, numa urgência, né, de uma moça que estava com abscesso e me foi solicitado lá onde que eu trabalhava na prefeitura, a coordenação, que eu fizesse a exodontia do dente. Eu não queria fazer sem antes a paciente melhorar o quadro agudo, né? Mas foi me solicitado, eu questionei se a paciente estava tomando antibiótico, ela relatou que estava e não estava, na verdade não estava, eu queria fazer extração sem isso, e eu optei, né, por fazer extração, e o quadro dela piorou, ao invés de melhorar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso aí, né, e realmente não permitir intervir em quadros agudos, tá? Mas também de outras formas também, né, pessoal? Vamos imaginar aí, como é que você vai fazer um tratamento ortodôntico num paciente que tem lesão de cárie ativa, ou no paciente que tem processo inflamatório gengival. Então, a gente precisa primeiro adequar esse paciente para que ele possa receber a reabilitação, ok? Bom exemplo aí, um paciente que sofre um acidente, por exemplo, de bicicleta, quebra a perna, né? Ele quebra a perna, mas ao mesmo tempo ele tem uma escoriação grande no rosto, a boca rasgada, e ele não está conseguindo alimentar, etc e tal. Como que a gente vai mandar esse paciente para a reabilitação da perna dele, sem antes cuidar, por exemplo, de uma infecção numa pele, em alguma outra parte do corpo? Não há como, né? Então, primeiro a gente estabiliza esse paciente para depois tratá-lo da forma finalizada, ok? Essa mesma coisa para a odontologia. E a última fase, que é a fase 3, é o controle e manutenção do status de saúde bucal. Então, finalizou o tratamento, esse paciente entra na fase de controle do status de saúde bucal. Beleza, pessoal? Então, olha só, deu aí 30 segundos aí para quem quiser fazer alguma pergunta a respeito dessas questionários da aula 3 e do encontro 4 e 5. As situações clínicas a gente vai, né, a gente vai desenvolver aí durante o curso, e na aula de hoje essas situações clínicas, então não vou colocar nenhuma para vocês, tá? Então eu quero aí que vocês deixem o áudio aberto aí para vocês 30 segundos, para quem quiser perguntar qualquer coisa. Ok? Então, tocamos o barco. Olha só, então agora vamos entrar aí, ó, na fase bacana, que eu vou querer que vocês trabalhem agora junto comigo, tá? Nós vamos fazer 4 exercícios hoje, para a gente fixar aí toda essa parte que nós estudamos até agora, e para a gente possa tocar o barco para frente, tá? Hoje nós vamos fazer o exercício aqui mesmo no computador, vocês vão anotar no papel. Provavelmente nos próximos encontros, ao final da aula eu vou falar com vocês, a gente vai usar de outro dispositivo online, para eu ver em tempo real, né, vocês trabalhando, igual eu vejo vocês lá em sala de aula, a gente vê online vocês trabalhando, tá? Então vamos aí, o primeiro exercício, nós vamos dividir então esse restante da aula em 4 exercícios sobre exame clínico, tá? Então o primeiro deles é o exame clínico, o segundo exercício é sobre o registro periodontal simplificado, né, para a gente fixar bem
E o terceiro exercício é sobre o índice de biofilme, o índice de placa, e o último exercício vai ser o exercício sobre o odontograma. Vocês vão ver que vai ser legal agora, vocês vão fechar direitinho esse raciocínio, vocês vão ficar expertos nessa questão de exame clínico hoje. Então, o primeiro exercício aí, ó, pessoal, olha só, vou explicar para vocês direitinho como é que nós vamos fazer, vocês vão ter um tempinho aí para vocês realizarem esse exercício. Então, vamos lá. É um exercício sobre anamnese e exame físico. Então, exercício sobre anamnese e o exame físico. Então, deixei um texto aqui, tá ok? Um texto aí embaixo que eu vou ler junto com vocês. E eu quero que nesse texto, tá, vocês relacionem os dados que estão descritos nesse texto com os passos da anamnese, tá? E alguns momentos do exame físico, tá? Então, vejam bem, olha só, nesse texto aqui, nós vamos trabalhar como se fosse um caça-frases, né? Como se fosse caça-frases. Vocês vão pegar o texto e pegar as frases e vão adequar cada frase com os momentos da anamnese ou do exame físico. Por exemplo, na anamnese nós temos alguns passos. Vamos recordar eles lá, junto comigo? Olha só, nós temos os passos da anamnese da queixa principal, depois a gente tem aí, né, a história médica atual, né? Aí nós temos a história pregressa, ou a história odontológica dele, nós temos a história médica do paciente, né? A gente tem a história familiar, hábitos e vícios, correto? Então, aí, a gente já tem essa ideia disso. Então, vamos pegar as frases e adequar cada frase a esses momentos da anamnese. Bem como nós vamos procurar também algumas frases nesse texto que se encaixa o exame físico intraoral, exame físico extraoral e exame físico geral. Ok, pessoal? Dá alguém, fala um ok aí. Ok! Bacana demais, obrigado. Então, vou lá ler com vocês aí o texto, tá? Não se preocupem em responder agora, vocês vão ter um tempo para responder, mas eu quero explicar algumas coisas para vocês durante a leitura do texto. Então, olha lá. Um paciente procurou o seu consultório e, entre dados relatados por ele e dados observados por você, quer dizer, dados relatados são os sintomas, né? E os dados observados, que vocês usam aí os seus sentidos, né? Principalmente lá a inspeção, né? E a palpação, sinais que vocês capturam, obteve as seguintes pontuações relevantes do diálogo, quer dizer, entre paciente e dentista. Então, paciente falando aí, pessoal, olha lá. Doutor, minha família sempre teve diabetes. E após alguns anos, percebi que minha boca... Peraí, não vamos precisar responder agora, não. Vocês vão ter um momento, tá? Deixa o professor acabar aqui o texto para vocês, por favor. Sempre teve diabetes. E após alguns anos, percebi que minha boca está com problema, né? E essa infecção pode estar associada ao diabetes. Aí esse é o paciente relatou aí para o dentista. Continuando, que ele falou: há 2 semanas fiz um exame e descobri que também estou diabético, né? Então aí mais um dado aí do paciente. Só que dá para vocês inferirem algumas coisas sobre a anamnese. Aí o dentista fala: o senhor é fumante? O paciente responde: sim, acho que até piora com cigarro. Eu sinto que minha boca tem mau hálito e sangra constantemente. Já fiz outros tratamentos de gengiva e de aparelho ortodôntico. Não sei se isso pode ter influenciado. Dentista: e como posso te ajudar? O paciente responde: olha só, tem uma gengiva que está doendo muito, né? Ou que está muito dolorida. O dentista: observando sua gengiva, vejo que você tem um processo inflamatório. E sondando seus dentes, consigo anotar várias bolsas periodontais. Agora, verificando também, observa algumas lesões de cárie e alguns gânglios infartados na região submandibular direita. A sua pressão arterial está elevada e digo a você que talvez você tenha hipertensão, sendo conveniente uma avaliação médica de seu estado de saúde geral. Tem quantos dias que a gengiva dói? Aí o paciente responde: tem 2 semanas. Então, meus amigos, olha só, agora é com vocês. Vocês podem trabalhar aí em duplas, em trios, né? Através aí do WhatsApp ou através aí de uma reunião online entre vocês.
eu quero que vocês associem, né? Façam uma caça aí dessas frases aí e tentem alocar essas frases dentro lá dos passos da anamnese e dentro dos tipos de exame físico, tá joia? Vamos tentar aí alocar essas frases. Todas as frases têm aí uma alocação. São 7h40 agora, veja bem, ó, 7h40. Eu deixo aí com vocês até, vou deixar com vocês aí em torno de 20 a 25 minutos, até 8h05, mais ou menos, para que vocês possam alocar aí, e aí nós voltamos para fazer a correção desse exercício. Tudo bem, hein, pessoal? Será que meu áudio caiu? Vocês entenderam aí? Eu quero, Sim. Abram todos os áudios. Quero áudio Sim, todos. entendi. Caiu Sim, sim, Léo. Léo. Beleza. Sim, entendemos. Ok, então olha só, eu vou setar o off no meu áudio, tá? Vou setar off agora para vocês trabalharem em conjunto, tá? Em duplas, em conjunto, através do WhatsApp ou online. Pega um papel, faz as anotações aí. Eu vou deixar essa tela aberta aí para vocês irem anotando, tudo bem? Bacana, pessoal. A gente volta aí 8h05, 8 horas, 8h05. Nós estamos voltando aí para a gente discutir esse caso aí. Vou deixar off no meu áudio, tá? Vou deixar off aí no meu áudio, ok? Até daqui a pouco, pessoal. Deixa aquela tela lá, Léo. Valeu.
Ok. Estou ajeitando o microfone aqui. Me desculpe pelo barulho. Estamos voltando aí. Agora, olha só, pessoal. Vamos trabalhar aí. Eu quero que vocês trabalhem junto comigo, tá certo? E aí eu vou falar alguns nomes aqui. Vou dar uma sorteada, alguns nomes aí. E aí vocês setem em on aí o áudio de vocês, quem tiver com áudio, obviamente. E me responda, por favor. Tá? Então, vamos lá. Trabalhar esse exercício. Então, vejam bem, vamos começar lá a leitura novamente, né, do que foi anotado aí nesse exame clínico, né? Então, paciente, doutor, minha família sempre teve diabetes. E aí, Arielle, põe on aí no seu áudio para mim, por favor, e me fale o que você acha que pode estar relacionado a essa frase aí que o paciente falou. Minha família sempre teve diabetes, né? Sempre teve diabetes. Qual parte aí da anamnese que a gente poderia incluir ou alocar essa frase do paciente, Arielle? Arielle está sem áudio. André, você está com áudio aí, on? O André também está sem áudio. O Alencar, você está com seu áudio on aí? Eu tô. O que a gente pode colocar aqui, Alencar? Minha família sempre teve diabetes. Qual parte da anamnese que a gente poderia alocar isso? Quem tá falando é o Gabriel, mas essa parte é com histórico familiar, né? Porque ele já vem falando que a família dele inteira já possui diabetes e tal, a gente desconhece, né? Hereditariedade e tudo mais. Isso mesmo, Gabriel. Perfeito. Bacana demais. Obrigado. Vamos continuar lá, pessoal. E após alguns anos, percebi que minha boca está com problema e essa infecção pode estar associada ao diabetes. Há 2 semanas, fiz um exame e descobri que também estou diabético. E aí, Dayana, você consegue responder para a gente onde que nós podemos alocar aí essa frase do paciente? Daiane não está onde? Márcia, está on aí? Pode colocar para a gente? Ô, Léo, seria história da doença atual? Tá dando para ouvir, Léo? Opa, tá dando para ouvir. Oi. É da história do paciente, história do paciente, né, que ele vai contar, vai relatar, né? História médica do paciente, né? Então, a história... Por que história médica, gente? Porque a história médica, por quê? Porque é a história relacionada aos problemas de saúde sistêmica dele, né? Então, o diabetes é um problema de saúde sistêmica, então, a história médica dele. Então, temos aí já história familiar, história médica. Pessoal, obrigado, Daiane, obrigado, Edmar. Obrigado, vamos continuar aí, pessoal. Professor, Léo, o Alencar falou que ele não está conseguindo aceitar, voltar, não precisa aceitar ele, eu não entendi o que é, não, mas ele pediu para te falar isso aí. Ah, tá, ok. Vou sair aqui. Gente, dá um tempinho aí, por favor. Às vezes tem mais gente aqui querendo entrar aqui na aula. Obrigada, não? Talvez, pessoal, tenha que sair e entrar de novo, tá? Porque tá liberado aqui para todo mundo entrar, tá bom? Quem tem o link tá liberado para entrar aí, tá bom? Então, às vezes cai o link, né? Tem que acessar de novo. Claro? Vamos ver aí mais alguém aí. Ô, gente, quem não quiser responder, não precisa não, tá? Pode ficar à vontade, né? Então, aí, continuando aí, ô Felipe, então você já falou aí, ó, olha só. Então, ele fez a pergunta aí, o dentista, o senhor é fumante? O paciente respondeu sim, acho que até piora. O que poderia estar relacionado aí, Felipe? Então, essa resposta aí, essa pergunta e resposta pergunta do dentista e resposta do paciente pode estar relacionada em qual parte aí da anamnese? Hábitos e vícios. Muito bem, hábitos e vícios, bacana. Vamos seguir lá, pessoal. Eu sinto que minha boca tem mau hálito e sangra constantemente. Eu sinto que minha boca tem mau hálito e sangra constantemente. Franciele, tá aí?
Seria a queixa principal? Exatamente, Franciele, muito bem, a queixa principal, né? Ele está relatando que tem um problema. Qual que é o problema que ele tem? Sangramento, né? Da gengiva e mau hálito. Infecção, né? Infecção. Ele relata infecção. Isso, bacana. Então vamos lá, vamos continuar aí. Eu já fiz outros tratamentos de gengiva e de aparelho ortodôntico. Não sei se isso pode ter influenciado. Então aí o Gabriel já foi. Gabriela, você pode responder isso pra gente aí? Gabriela Viana ou outra Gabriela? Seria... Mas eu não sei. Seria antecedentes? Não, nada. Progresso. Ah, não. História progresso de tratamento? História pregressa do tratamento. Não deu para entender quem falou, não deu para reconhecer a voz. Luciana. Oi? Luciana. Ah, ô Lu, beleza, né? Isso mesmo, tá, gente? É a história pregressa, né? O tratamento de gengiva, já fez tratamento de gengiva no passado e já usou aparelho. Então, história relacionada aos tratamentos odontológicos que ele fez no passado. Muito bacana. Vocês estão afinadinho aí. Vamos continuar aí, para a gente terminar. Aí o dentista pergunta, e como posso te ajudar? Aí o paciente relata, olha só, tem uma gengiva que está muito dolorida. Aí, já que você conseguiria falar para a gente aí, Jaque ou Laila? Uma das duas? Seria a queixa principal dele? Seria a queixa principal. Ninguém falou, eu falei. Beleza, bacana. Quem está falando? Alencar. Alencar, isso mesmo, Alencar. Bacana. É a queixa principal dele, né? O dentista perguntou. Então, olha só, tinha duas queixas principais, 3 queixas principais, né, pessoal? Olha lá. Mau hálito, sangramento, né? E uma gengiva dolorida. Isso aí, bacana demais. Vamos continuar aí. Aí o dentista coloca assim, observando sua gengiva, vejo que você tem processo inflamatório e sondando seus dentes, consigo notar várias bolsas periodontais, né? Também verifico lesões de cárie. Aí, pessoal, quem pode me relatar aí, né? Lucas, tá por aí? Tô. Seria exame clínico, sinais e coleta de sintomas. Isso, exame físico. E qual esse tipo de exame físico seria isso aí, Lucas, por favor? Intraoral. Exame intraoral, né, pessoal? Né, você está verificando gengiva e cárie, exame intraoral. E o que ele está usando? E entra como histórico da doença atual também, né? O histórico? Não. História médica. É o dentista fazendo inspeção, né? Olha lá. Olha o dentista, olha lá, pessoal. Vamos tentar entender aqui, ó. O dentista observando. Então, o dentista está coletando sinais aí, né? Eu vejo que você tem processo inflamatório, né? Então, já passa a ser sinais, né? Coletados pelo dentista e não relatados pelo paciente, tudo bem? Deu para vocês entenderem a diferença? Sim. Sim. Bacana. Ótimo. Deu para entender mesmo, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Ok. Então, olha lá. E também, olha aqui, ó. E também a presença de gânglios infartados na região submandibular direita. Qual tipo de exame físico seria isso daí, por exemplo, a gente? Extraoral. Né? Exame extraoral, né? Exame físico extraoral, pessoal. Então, olha lá, o Nancy, você tá por aí, Nancy? Nancy, responde para mim. O dentista fez esse exame físico aí, tanto intraoral quanto extraoral. Quais os métodos que ele utilizou aí, quais as manobras que ele utilizou aí para fazer esses exames aí? Ele usou sonda, né? Mas o que a gente pode classificar aí dentro aí dos sentidos que a gente tem? O sentido, você vai ter que utilizar os sentidos. Palpação? Isso, palpação. Palpação direta e indireta, né? Com o dedo e com a sonda indireta, tá ok? Isso mesmo. E a palpação também externa, muito bem, ó. Muito bem, a palpação dos gânglios infartados, né? Bidigital, bilateral, bacana.
né? E tem mais uma coisa, que se ele falou que ele olhou, observou, olha só, também tem o que mais aí, gente, que a gente pode A conferir aí? visão. Então, Também Inspeção, é um né? sentido. Inspeção, exatamente. Inspeção. Bacana. Isso. Tô vendo o Sérgio aí. O Sérgio, responde essa pra gente, fazendo favor. Então, na sua pressão arterial, ele relatou lá, olha só, sua pressão arterial está elevada, que talvez você tenha hipertensão, né? Hipertensão. O que poderia estar avaliado aí? Em qual situação que estaria relacionado esse tipo de exame físico aí? Ele aferiu a pressão arterial, Isso. auscultação? Não, Qual tipo O de exame físico geral? É exame físico geral, né? O exame físico geral, o pessoal busca complemento. os sinais vitais, correto? Não é verdade? Sim. Isso mesmo, bacana, fechou, bacana. Então, para terminar aí, né, quem quiser responder, responde para mim. Tem quantos dias que a gengiva dói? Pergunta o dentista. O paciente responde, tem 2 semanas. O que seria isso daí, pessoal, para a gente finalizar aí com chave de ouro? Diagnóstico do... História da doença atual. História da doença atual, isso mesmo, história da doença atual, tá, pessoal? Então, fechamos aí. Alguém ficou sem entender alguma frase dessas aqui que foi pontuada, pessoal? nota suave. Ô, Léo, essas aulas que você está filmando, você vai disponibilizar para a gente depois? Sim, como todas as outras que eu fiz. Obrigada. Por nada, Rô. Vamos para o segundo exercício aí, pessoal, antes da gente dar um intervalinho, tá? É o exercício sobre registro periodontal simplificado, tá? E depois do intervalo a gente vai fazer sobre o biofilme dental, o índice de biofilme. Então vamos ler o texto aí, olha só. Olha o texto. Abaixo segue os dados de um paciente quando da primeira consulta odontológica. Transcreva os dados, olha, os dados estão aqui, tá? Transcreva os dados para o quadro de registro periodontal simplificado, RPS. Pessoal, seta o off aí do áudio, por favor. RPS, registro periodontal simplificado, ou PSR, né, que vem do inglês Periodontal Screening and Recording. Então, isso daqui, o RPS, o registro periodontal simplificado, como o próprio nome diz, é uma forma simplificada para eu anotar a situação periodontal do paciente no momento que ele chega ao consultório, tá? É uma forma simples de eu fazer as anotações e, através dessas anotações, facilitar a escolha do plano de tratamento para esse paciente. Vocês vão ver mais para frente lá na clínica, tá? Então, ver de uma forma mais bacana isso daí. Então, uma forma simplificada, né, pessoal? Vamos setar off aí no áudio, por favor, tá? Dando interferência. Então, uma forma simplificada de vocês anotarem aí, né, a condição periodontal do paciente, tá? De acordo com o que vocês coletarem de dados lá durante o seu exame físico intraoral. Como vocês vão coletar esse dado? Através do uso da sonda milimetrada, vocês vão ver aí mais para frente como que é realizado isso. O importante é você saber como que faz essa anotação na ficha clínica. Então, o PSR ou RPS, ele divide a boca da gente em sextantes, como a gente está vendo aqui, tá? Em sextantes, onde esse primeiro sextante aqui corresponde a premolar e molar superior direito. Esse sextante corresponde aos dentes anteriores superiores. Esse sextante corresponde aos dentes premolares e molares superior esquerdo. Esse é premolar e molar inferior esquerdo. Esse anteriores inferiores. E esse é premolar e molar inferior direito, tá? Então, a gente divide a boca aí em 6 partes e a gente anota em cada sextante o pior score para o dente examinado. Então, se eu tenho 3 dentes aqui com um sangramento, outro com cálculo, outro com bolsa, eu anoto o que tiver em pior situação, tá? Em pior situação eu anoto ali no sextante, ok? Só lembrando, tá? Vocês vão pegar esse score, né? Esse gráfico de score na aula passada, ou então vocês colocam aí no Google, né? Lá, coloca lá, score para registro periodontal simplificado. Vocês vão ter lá os scores de 0 a 4. Só lembrando para vocês, 0 é ausência de doença, 1 é a presença de sangramento,
2, presença de cálculo supra ou subgengival ou margem de restauração inadequada. O 3 é bolsa periodontal de 4 e 5 milímetros. E o 6, bolsa periodontal de 6, e o 4, perdão, bolsa periodontal de 6 ou mais milímetros, tá? Então, tá aí os dados, né? Tá aí os dados. O primeiro dado é bolsa de 6 milímetros para o dente 16, dente 21 e dente 47. Aí vocês têm que alocar o dente aqui nesse restante. Por exemplo, o dente 16 não é o primeiro molar superior direito, então ele está aqui. Né? O 47 não é o segundo molar inferior esquerdo, então ele está aqui. Então vocês vão setando aí cada dente em cada quadrante. É bom que serve um exercício aí de localização de dente no arco para vocês, tá? Então, primeiro, bolsa de 6 milímetros para esses dentes. Esse aqui, bolsa de 4 milímetros para esses dois dentes. Esse dente com sangramento. O 41 e 31 com cálculo supra e subgengivais. E demais dentes sem alteração, tá, pessoal? Então, é um exercício bem tranquilinho de fazer aí. Vou dar aí para vocês aí em torno de 10 minutos para que vocês possam realizá-lo. Eu volto daqui a 9, 10 minutos para a gente fazer essa correção aí, tá? E a gente novamente aí vai questionando vocês, né, de acordo com o que é cada sextante, para vocês nos ajudarem a responder, tá? Então a gente volta aí, né, são agora 8h15, tá? 8h25 a gente volta aí para a gente fechar isso antes do intervalo, ok, pessoal? Ok? Beleza, Léo. Bom demais, vou dar um off aqui no meu áudio para vocês não ouvirem minha respiração. Só deixa isso bonito. O que você está arrumando, senhor?
ok. Estamos de volta aí, pessoal. Estamos de Pode volta. responder, Léo? Oi? Pode responder antes que esse trem pode ter minha cabeça? Te responder? Claro, pode perguntar, fica à vontade. Pode responder a numeração que equivale ao sextante? Ao sextante, vamos por um, podemos? Quem está falando? É a Rose. Ô, Rose, tudo jóia? Joia. Ah, beleza. Eu te respondi falando que eu vou publicar esse vídeo aí. Você entendeu? Não entendeu? Entendi. Obrigada. É porque eu custei entrar na primeira aula. Na aula anterior, né? Eu estava com dificuldade, mas eu peguei o finalzinho. Essa foi mais tranquila? Foi. Então tá bom, que ótimo. Então tá, Rose, quer falar para mim desse primeiro sextante? Qual o número que a gente colocaria aqui? O primeiro sextante eu colocaria o número 4, referente ao dente 16, e o número 3, referente ao número 15. Okay. O 4 é o bolsa periodontal. Mas qual que você colocaria em sextante? O 4 ou o 3? No primeiro sextante... o 4. Isso. A gente só pode colocar um score. Ah, é? Você coloca o 4, ele é o predominante, no caso, ele é Porque o mais grave, eu diria. É o mais grave, isso. Isso, muito bem. Então, olha só, tem dois dentes, não é, pessoal? Olha aqui, o 16 e o 15, que pertence a esse sextante aqui, correto? Correto. O 15 equivale ao 3, não é isso, Rose? Isso. Score 3, né? E o 16 equivale ao score 4, correto aí, pessoal? Então, a gente coloca... que mais grave. A gente coloca mais grave, deu para entender? E aí, gente, quem quer me falar esse sextante aqui superior? Tem dente? Tem 21 aí, né? Tem 21. Quem pode me falar qual score que a gente coloca aqui no sextante do superior anterior? 4 também. 4 e 1. 4 também, né, pessoal? Por que 4? Por que não pode ser 1? Porque é a situação mais grave, né? O dente 21, apesar dele ter sangramento, né? A gente vai anotar o que está mais grave para ele, que é o quê? Uma bolsa de 6 milímetros, tá certo? Beleza? Então, aqui corresponderia ao score 1 e aqui ao score 4, né? Mas como a situação pior é do score 4, a gente coloca aí, né? A gente coloca aí o score pior. Alguém não entendeu? Perdão, alguém não entendeu isso aí? Tranquilo, né? Para esse sextante aqui, superior, posterior esquerdo, pessoal, qual score a gente colocaria aí? Qual? Esse não tem nenhum, não. Não tem, não? Tem dente, né? Eu só não coloquei... Põe 0. Mas é 0 porque... Esse é 0, né? Não tem nenhum dente com nenhum problema. Exatamente. Eu dente sem alteração, tá, pessoal? Se eu observasse que não tivesse dente nenhum aqui, eu colocaria aí o X, tá? O X, ok? Alguém me chamou aí? Alguém me chamou? Amém. Oi. Eu queria entender só o seguinte, igual no caso do primeiro quadrante aí, são 2 dentes. São 2 dentes. São 3 dentes, na verdade. Aí eu vou colocar sempre a situação mais grave, que é o 4, e eu vou registrar um número só. Eu nunca vou registrar 2 números, tipo 4 e 3. Não, só sempre o pior. Apesar de que tem 2 dentes com problema, né? Eu tenho certeza que ali naquele quadrante eu tenho uma situação pior, que é a situação de uma bolsa de 6 milímetros. Isso é importante para a gente, pessoal. Por que o registro simplificado, qual que é a ideia dele? É porque eu tenho uma ideia da pior situação que o paciente tem, tá? Independente de quais dentes estejam envolvidos, e para a seleção de tratamento. Então, eu sei que nesse quadrante aqui, ó, por exemplo, como tem bolsa de 6 milímetros, provavelmente esse paciente vai ter que passar por uma cirurgia periodontal, ok? Então, é por isso que a gente faz essas anotações aí. Deu para entender? Deu sim. É porque, nem assim, para eu conseguir fazer, eu coloquei todos os dentes em cada quadrante e fui colocando cada registro. Então, aí na hora de uma prova, eu vou registrar no quadrante o que tiver mais grave. Exatamente, a pior condição. Igual a gente está anotando aqui, anota só um número.
jeitinho que tá aí. Ok, obrigada. Nada. Pessoal, esse quadrante inferior esquerdo aqui, qual que seria? O que a gente poderia colocar aqui? O 4? É 0. 0. Não, qual Tudo que você tá zero. colocando? O último? É, esse É aqui, o ó. último. Esse é o quadrante inferior, olha só. É o quadrante inferior molar e premolar esquerdo. Vou fazer um traço aqui para vocês verem. Esse aqui de Ele lado. vai ser o 4. Esse é o 4. 4, É o 47. 3. Em cima, a bolsa de 37 e 36. É o 3, é o número Esse 3. é o 3. Tá na bolsa ali em cima, de 6 milímetros. Qual? Não 3. sei, vai ser 4. 4. É Esse é o 4 ou 4 e 3? o 47. É. Ah, tá vendo como é que o exercício é, como é que o exercício é bom para vocês melhorarem a Acho que ideia de é vocês? 3, não? É 3. 47 está nesse quadrante aqui, tá, pessoal? É, ué. Alguém não entendeu aí? E na verdade, o que pertence a esse quadrante aqui, ó, que nós estamos vendo, é apenas quem? O 36. 6. Ah, porque é inferior É o de número 8. 3. Com o número 3. Não, é o 3, É correto? porque é Fechou inferior aí? direito. Isso, daqui esquerda, tá? Aqui esquerda. Vamos desenhar aqui os quadrantes? Vamos, para a gente lembrar. Vamos lembrar aqui direitinho? Então, olha lá, ó. Esse é o quadrante 1, esse é o quadrante 2, esse é o quadrante 3, esse é o quadrante 4, correto? Em Periodonto Scream, a gente divide em sextante, ó. Um sextante aqui, um sextante aqui, um sextante aqui, outro aqui. O meu desenho tá capenga, né? Um sextante aqui e um sextante aqui. Deu para vocês entenderem? Sim. Bacana. Então tá bom. Vamos continuar lá. Então, eu vou apagar isso aí. Vou apagar isso aqui. Vamos continuar lá. Vou setar outra cor aqui. E esse do centro aqui, ó, inferior, anterior. O que a gente poderia setar aí para esse dente, para essa região? Número 2. Número 2. Número 2, né? Presença de cálculo, né? Com ou sem sangramento, tá, pessoal? Não importa. Mas a presença de cálculo sem bolsa periodontal, tá? Até 3 milímetros no máximo. Tudo bem? Se tivesse bolsa periodontal, mesmo com cálculo, iria para qual? Iria para 3, tá? 3, ok? E esse último aí, quadrante aí, o que a gente pode colocar nesse daí? 4. Número 4. Número 4, né? Por causa de quem? Do dente? 47. Do dente 47, correto? Beleza? Pessoal, com relação a esse daí, ficou alguma dúvida aí com relação a esse exercício? Não, tranquilo. Deu para pegar aí? Deu. Beleza. Meus amigos, olha só. Então é hora da gente dar um intervalo, tá? A gente pode seguir direto ou dar intervalo. Geralmente os alunos têm pedido para mim intervalo para tomar uma aguinha, cuidar do cachorro, comer um biscoito, dar um beijo na testa do namorado, fazer uma ligação, etc e tal, menos comer, né, o gulosão, que dessa vez vocês vão ficar sem o gulosão. Então, vamos dar aí, né, aquele intervalinho básico aí de 15 minutos, tá? Pra gente voltar e dar tempo de finalizar. Então, são 8h35, 10 para as 9, a gente está voltando para dar tempo de a gente terminar, tudo bem? Beleza. Tranquilo, então, meus amigos. Então, a gente volta aí daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, tá bom? Um grande abraço a vocês aí.